Portanto, se é desperdício, não, isso não alguém tirou foi deitar no mar, né? Então houve hemorragia financeira no país e que de facto não permitiu que os objetivos das receitas públicas fossem engajadas num verdadeiro projeto de estruturação da economia que hoje nos permitisse, mesmo com as crises que surjam de um lado para o outro, permitisse a Angola estar nivelado, não é? E com capacidade de aguentar pelo menos um bom período sem que houvesse esse sobe e desce da nossa economia. Mas era possível o país, naquela altura do boom do petróleo, ter seguido um outro caminho? Eu respeito as grandes lideranças inteligentes, porque se tens muito dinheiro, é a altura de você aplicar esse dinheiro para gerar outros serviços. Faltou liderança na altura? Nós em África temos um problema muito grave. As lideranças africanas, muito delas são fraquinhas. Portanto, quando tu tens uma liderança fraca, você tem muitos problemas. É como tudo, não é? É como tudo. Mas quando diz a questão da liderança, refere-se única e exclusivamente daquela altura? Bem, as lideranças nós avaliamos com base no resultado que ele nos apresenta. O contexto atual. Bem, o contexto atual, vendo a crise que tu vives, tu te interrogas se de facto o problema é da liderança ou o problema é da competência dos assessores. Nós hoje estamos nessa dúvida, né? Porque um governo que tem o titular do poder executivo com os poderes quase absolutos, nós não conseguimos crucificar, não vamos conseguir crucificar os ministros de uma ou de outra falha. Mas é possível, nesse contexto que diz, em que a liderança aqui, digo, o Presidente da República, assume também por si o papel de titular do Poder Executivo, era possível ainda com conselhos seguir-se um caminho diferente? É possível os conselheiros rumarem aquilo que são as ideias, os objetivos do titular do Poder Executivo? Não, mas é por isso que o Presidente da República rodeia-se de assessores, né? Portanto, se eu não estiver de acordo, se o Presidente não estiver de acordo com as minhas ideias, eu demito-me. O mais sensato devia ser isso. Porque neste momento nós começamos a avaliar, até talvez aqueles que têm alguma capacidade, não é, tenham aprendido alguma coisa onde passaram, nas escolas, na escola onde passaram, tivesse aprendido alguma coisa e tem esse caráter, tem essa capacidade de dizer não, o que eu apresento e o que estamos a fazer está errado, demite-se. É o que está a acontecer aqui neste momento? Não, porque aconselha-se uma coisa e não posso dizer, assumir categoricamente como cidadão, porque eu não estou lá dentro, nunca estive lá dentro. Mas a sua avaliação que faz? É uma avaliação como cidadão, eu acho que é um erro coletivo, não é? Nós não podemos simplesmente dizer que o presidente pode ser culpado 100% porque é o chefe. O chefe assume a responsabilidade até do indivíduo qualquer. Se amanhã um polícia alvejar alguém, o culpado é o presidente. Se amanhã é culpado, porque ele é que dirige o país. Isso aí ele não se pode despir dessa situação. Mas é um elemento fundamental. Então, onde que estão os assessores? Se um determinado assessor diz que eu trabalho, se o chefe não me deixa, tens que sair. Se tu estás a seguir o erro que esteja a se cometer, por exemplo, estás no mesmo barco, você é adjunto do capitão do navio, você é coadjuvante, você também está a cometer o erro. Portanto, nós não podemos separar um determinado assessor de um presidente ou de um ministro dos erros que um destes titulares vem a cometer. Portanto, eu acho que é óbvio isso, que todo mundo, aquele que não se demitir, não vamos avaliar baixo se o desempenho deles for baixo. Todo mundo. Pois, olhando para o rumo que o país está a tomar, admite aqui que há uma crise econômico-financeira que o país está a viver. Seria uma situação evitável nesse contexto? Seria possível, por exemplo, evitar que esta situação acontecesse? Bem, é assim. A crise tem que se identificar qual é a crise que está a se falar, porque a crise econômica, digo, econômico-financeira. A crise econômica era possível evitar, sim, senhor. De que forma? Porque o que há? Qual é a razão das crises? A razão da crise é sempre falta de dinheiro, ok? Mas Angola é um país rico? Não, a falta de dinheiro gera crise, ok? Portanto, onde que Angola vai buscar o dinheiro?
essa é a primeira pergunta que as pessoas devem fazer. Onde é que Angola vai buscar o dinheiro?